Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pelo mandamento do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus, Ele nos deu esse mandamento. É um mandamento, é uma ordem que Ele deu. E nós devemos ouvir a voz daquele que está vivo, não a voz de morto. Só os que falam pelos mortos são os demônios. Jesus é o único Senhor que está vivo, que existe. Então nós devemos ouvir a voz dele. O Senhor Jesus disse assim, em Marcos 16, 15: Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então isso é o mandamento do Senhor. E nós devemos ouvir a voz daquele que ressuscitou no terceiro dia e que está vivo. Jesus está vivo e as suas palavras estão vivas. As palavras de Jesus são as únicas que podem te salvar, que podem me salvar. As palavras do Senhor Jesus são as únicas que podem te livrar do fogo do inferno e da condenação eterna. Somente por elas vocês podem se salvarem. Não existe nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Por isso que o Evangelho é poder de Deus. Jesus mandou pregar esse Evangelho porque é palavra de vida eterna. Ele veio aqui na terra pregar as palavras da vida eterna, para salvar o homem da condenação. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Em João Evangelho, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou tornar a repetir: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículo 18. Então o Senhor Jesus é bem claro em suas palavras, ao dizer que aquele que não crê nele já está condenado. Porque o mundo abraçou as suas crenças, o mundo tem as suas fés, vários tipos de fé que o mundo apresenta para as pessoas, é tanto que elas mesmas dizem, fé cada um tem a sua. É o que as pessoas dizem. Mas a Bíblia diz que fé só existe uma. A fé verdadeira, que é santa, que é pura, que é imaculada, que é irrepreensível, que é incorruptível. Essa fé é a fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A fé verdadeira é no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não vai adiantar você dizer, fé cada um tem a sua, né? Religião cada um tem a sua, porque isso aí não vai mudar em nada a sua ida para o inferno. Por isso que eu digo para vocês nesta manhã de domingo, que vocês venham abandonar as suas religiões,
abandonar os seus tipos de fé, as suas crenças, né? Abandonar o que passaram para você, dizendo ser uma superstição, abandonar as suas superstições, os seus ensinamentos que você aprendeu, seja lá de quem foi. Não interessa quem foi que você aprendeu. O que interessa é que você tem que abandonar tudo pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor do Evangelho do Senhor Jesus. Ele mandou pregar esse Evangelho para te livrar da condenação eterna, meu amigo. Então é necessário você entender que quando o Senhor Jesus, Ele prega este Evangelho, Ele ensina esse Evangelho, né, essas palavras, ela tem um intuito de salvar o homem somente pelas palavras dele. Jesus, ele não veio aqui para a terra, ele não desceu do céu para vir aqui bater papo com os seres humanos. Ele viu que o mundo, que o povo estava condenado, que o povo estava caminhando para o inferno a passos largos. Por isso que ele veio para ensinar o povo como deve se salvar. E você não vai aprender como se deve se salvar através de homens, através de ensinamento de homem algum, de doutrina, de religiões que o homem inventou, que o diabo inventou. Mas você vai se salvar acreditando em Jesus Cristo. Jesus é a única voz da verdade. Foi tanto que ele disse na cara de Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então eu convido a vocês a acreditar somente no que está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus disse em João 7,38: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. João 5,39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, vós cuidai ter nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Então eu convido a você a acreditar no que está escrito. Nada além do que está escrito nós devemos obedecer e tomar por fé. Nós não devemos acreditar em nada que está fora da Bíblia. Nada. Nenhuma superstição, nenhuma religião, seja ela qual for. A Bíblia fala em 1 Coríntios 4, versículo 6, diz assim, que não é para nós ir além do que está escrito. Porque a fé, meu amigo, a fé só existe uma, diz a Bíblia. E essa fé em Jesus Cristo, todos devem colocar fé somente nele, acreditar somente nele como Senhor, e tomar todos os homens e todas as mulheres que existiram como pecadores miseráveis, que precisam de perdão e da misericórdia de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4. Escute bem. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Escute bem. Há um só corpo,
e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Eu não vim aqui falar o que eu acho, eu vim pregar o que está escrito, somente reproduzir o que a Bíblia diz. Você pode rejeitar qualquer palavra de homem, mas não rejeite a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, meu amigo. O versículo 5 de Efésios capítulo 4. Um só Senhor. Um só Senhor. Diz a Bíblia que só existe um Senhor. Um só. E por que a religião? As religiões têm os seus milhares de senhores. Por que a religião vai te apresentar senhora fulano, senhor fulano, senhora fulano, senhor fulano, vários tipos espalhados por aí? A Bíblia diz que só existe um Senhor só. Um Senhor, diz a Bíblia. E que esse único Senhor, a Bíblia diz que esse único Senhor é Jesus Cristo. Não existe nenhuma senhora, não existe nenhum outro Senhor sem ser Jesus. Ele é o único que existe. Ele é o único santo. Ele é o único que nunca teve pecado, nunca falhou, nunca errou. O nome dele é Jesus. O resto são todos pecadores, sem exceção de ninguém. Não vai adiantar você acrescentar e dizer que fulana é uma santa, que fulano é um santo, que fulano vai interceder por você na hora da sua morte. Isso não vai adiantar, porque tem pecado. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Deus vivo. Mas sabe o que é que acontece? Que as pessoas vivem segundo o que o homem diz para ele, não sabendo que palavra de Deus é somente que saiu da boca de Jesus e dos apóstolos que andaram com ele. A palavra de Deus, meu amigo, é só uma. A palavra de Deus é somente o que está escrito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse em João 6,68 para o Senhor Jesus: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Jesus tem vida eterna. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é a fé. O meu joelho só se dobra para Jesus. E o seu joelho também deve se dobrar só para Jesus, porque a Bíblia manda fazer isso. Sabe onde é que está escrito? Eu vou ler. Que todos os joelhos vão se dobrar, devem se dobrar diante de Jesus. Filipenses capítulo 2 mostra
Mostra quem é que nós devemos nos dobrar. Eu vou ler para você. O único que você deve se ajoelhar diante dele, diante do Espírito dele, não é diante da imagem dele, que imagem de escultura é maldição. Você deve se dobrar diante do Espírito Santo, diante do Senhor Jesus Cristo, que Ele está vivo, Jesus está vivo, meu amigo. Eu vou ler na Bíblia, quem é que você deve se dobrar, todo joelho deve se dobrar diante dele. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, o nome dele, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que a Bíblia diz, todo joelho, todos os joelhos, sem da pessoa com fome, meu amigo. Amém, minha irmã? A Bíblia diz que todo joelho deve se dobrar diante de Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor. Ele é o único santo que vai te salvar. E eu não estou falando Jesus, eu não estou falando do Jesus das religiões. Eu estou falando do Jesus do Evangelho. Porque as religiões apresentam o seu Jesus mortos, o seu Jesus que não pode fazer nada por ele, a não ser condená-lo. A Bíblia diz que iriam pegar vários tipos de Jesus para as pessoas. Mas eu estou falando do Jesus que está vivo. Aqui a Bíblia é bem clara em dizer que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, que é no inferno, todas as legiões de demônios, todos os espíritos imundos que existem, vai se dobrar diante de Jesus. Os anjos no céu, os homens na terra e debaixo da terra vai se dobrar diante dele. Porque Ele é o único Senhor. Vou bater na tecla. Ele é o único Senhor, só Ele merece honra, glória, louvor e toda exaltação, ninguém mais merece nada. Porque todos fora de Cristo é como eu e você, pecador, miserável, que precisa de perdão, que precisa da misericórdia de Jesus. Você deve acreditar em Jesus, nesse Jesus que eu estou pregando, nesse Jesus que é Espírito. Jesus falou, Deus é Espírito. Em João 4:24, Jesus disse, Deus é Espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Você deve adorar Deus em Espírito, a Bíblia diz. Não é diante de uma imagem de escultura. A Bíblia diz que é no Espírito que você deve adorar Deus. Você deve servir a Deus em Espírito e em verdade. Quem é a verdade? Jesus. Você deve servir a Deus obedecendo a Jesus. Esse é o único jeito que você vai servir a Deus de verdade. Que você estará fazendo a obra de Deus de verdade. Você está feita perguntaram para o Senhor Jesus. Em João 6:28. Perguntaram para ele assim: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus? Perguntaram para Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? No versículo 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou.
João 6, 28, eu vou ler. O que eu falei, eu gosto de sempre estar lendo a Bíblia, para que as pessoas acreditem na Bíblia. Para não dizer, não, é as suas palavras, é você que está dizendo. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executar a obra de Deus? João 6, 28. O que faremos para obedecermos a Deus? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. A Bíblia é bem clara em dizer, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. É crer no Senhor Jesus. As religiões vão te apresentar padroeiros. Vários tipos de padroeiro, padroeiro para cada cidade. Isso tudo são potestades, meu amigo. Aí as pessoas daquela cidade reverenciam aquele padroeiro que o demônio exaltou. Aí diz, não, eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus pelo padroeiro fulano, pela padroeira fulana. A Bíblia é bem clara em dizer, meu amigo, que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Não vai adiantar você dizer, não, eu vou seguir minha religião. Eu vou ficar no que eu estou, na religião que eu nasci, nessa eu vou morrer. É o que a maioria das pessoas dizem. E vai para o inferno assim mesmo, meu amigo. Porque o que vai salvar é o que está escrito na Bíblia. A salvação não vem por nenhum outro nome. Bom dia, irmão. Somente pelo nome do Senhor Jesus é que nós podemos ser salvos. Perguntar a Jesus o que é que eu faço para eu obedecer a Deus. Jesus disse, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Somente isso é a obra de Deus. Por isso que eu digo a vocês, a Bíblia condena todas as religiões do mundo ao fogo eterno. A Escritura é bem clara nos dizer que quando nós ouvimos a voz do Filho de Deus, o Filho do Homem, aqueles que estiver morto vai ressuscitar dentre os mortos. Porque a maioria das pessoas se encontra mortos nos seus delitos e pecados? Porque a maioria das pessoas se encontra acorrentado com correntes e aguilhões do pecado, da morte e do inferno, oprimido por demônios, espíritos malignos das suas religiões, porque não ouviu ainda a voz de Jesus. Por isso que as pessoas se encontram ainda acorrentados, atormentados, escravizados por legiões de demônios, por espíritos imundos nas suas religiões. A Bíblia fala em 1 Timóteo 1, 5. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia diz que o povo ia dar ouvido a demônios nas suas religiões.
Por isso que a maioria não quer acreditar em Jesus. Não quer acreditar no que está escrito. Porque prefere acreditar na sua religião, nos seus demônios. A voz do Senhor Jesus ela é inconfundível. A voz dele é contra essas religiões. Todas as religiões, eu não estou tirando nenhuma, meu amigo. Porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Olha o que a Bíblia diz em João 5, a partir do versículo 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que o Senhor Jesus disse. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, daqueles que obedecem a Ele. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz: não tem condenação para aqueles que seguem a Jesus, aqueles que obedecem a Ele. Não tem condenação para aqueles que obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, aquele que aceitou o testemunho de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira, passou da morte para a vida, saiu da condenação para a salvação. Somente por ouvir a voz dele. O versículo 25 de João 5. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Muitos estão condenados, a maioria do mundo, a maioria do povo, ou quase todos, estão condenados porque poucos querem aceitar o testemunho de Jesus. Poucos querem passar pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz à vida. Só existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta estreita, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Aqui o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A maioria das pessoas pensam estar vivos. A maioria diz: eu estou vivo, eu tenho que viver a vida. A maioria diz: não.
A maioria das pessoas diz, não, eu estou vivo. Fisicamente, eles estão vivos. O corpo está vivo. É como zumbis andando sobre a face da terra. Aqueles que não ouviram a voz do Senhor Jesus. Ou aqueles que ouvem e não querem dar crédito. O corpo está andando, movimentando, vai num canto, vai em outro, dá risada. Fala muitas coisas. Mas eles estão mortos. Mas eles estão debaixo de condenação. Somente ouvindo a voz do Senhor Jesus é que vocês vão ressuscitar dentre os mortos. É que a sua alma viverá. O Senhor Jesus disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, disse o Senhor Jesus. Ele é a voz da ressurreição. Você que está morto deve ouvir a voz dele, para que você venha ressuscitar sua alma, para que você venha entrar na vida eterna, ter parte com os santos, no reino de Deus, pela pessoa de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Aqueles que intercede a nós para com Deus é o Espírito Santo de Deus. E que só existe um mediador, um intercessor, Jesus de Nazaré. Ele é o único. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você deve ouvir a voz dele, para que você saia das trevas e venha para a luz, para que você passe da morte para a vida, da condenação para a salvação. Eu provo isso na Bíblia, meu amigo, eu estou lendo a Bíblia. Nada que eu estou falando aqui é o que eu penso, é o que eu acho, mas é o que está escrito, o que interessa. O motivo desta carta chegar às suas mãos é por carecer da sua vida. Para Maria Clara, que tem 7 anos de idade, sofre câncer no sangue, mas precisamos de sua ajuda para comprar leite tipo Alfarré, que custa R$400. Além disso, ela precisa de fralda N, que custa muito caro e não tem condições nenhuma. Se você puder ajudar com qualquer quantia, ou alimento, será bem-vindo. Ficaremos muito felizes. Atos 26:18 diz assim: para lhe abrir os olhos, para lhe abrir os olhos das trevas e converteres a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aqui o apóstolo Paulo, dando um testemunho de Jesus Cristo, as palavras que Jesus falou para ele. Aqui é ele falando o chamado de Deus na vida dele, o que Deus mandou ele dizer. Eu vou ler a partir do versículo 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus disse para Paulo, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto,
pode se pôr por ministro, pregador e testemunho tanto das coisas que tendes visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos das trevas, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aqui o Senhor Jesus disse para Paulo: eu te apareci para tu pregar o meu evangelho, para tu abrir os olhos das pessoas, para tirar a cegueira ao qual o Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento das pessoas, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Cristo. 2 Coríntios 4,4 está escrito assim. E aqui, meu amigo, você vê, aqui você vê o que a Bíblia diz: para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que tenham ou recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O evangelho é bem claro, meu amigo. Só basta você ler a Bíblia. O Senhor Jesus, Ele levantou homens, mulheres, Deus, para pregar o que está escrito, para salvar as pessoas. Não só as pessoas que ouvem, mas também aqueles que pregam. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse assim para Paulo: tu vai entre os gentios, tira esse povo do poder de Satanás, mostra a verdade para eles, mostra quem é Senhor de verdade, mostra a luz. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, Ele tem palavra para você, para te salvar, meu amigo. Só Ele pode salvar. Só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus liberta. Só Jesus é o Senhor. Só Ele é Deus. 1 João 5,20 está escrito que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não é filho de pecador. Ele não é filho da pecadora. Ele é filho do Deus vivo. Até os demônios conhecem Jesus. Até os demônios conhecem Jesus, você não conhece Ele. Ele diz que toda a legião de demônio que Jesus expulsou, quando o demônio viu o Senhor Jesus, se dobrou diante dele e adorou Ele. E disse: o que viesse aqui nos atormentar antes dos tempos? Jesus, filho do Deus vivo, filho do Deus Altíssimo. O demônio disse: viesse aqui nos atormentar, filho de Maria. Não. Ele disse: viesse aqui nos atormentar, ó filho do Deus vivo. Na Bíblia você não vai encontrar. Jesus como filho de uma mulher, mas como filho do Deus vivo. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus na barriga da irmã Maria, serva do Senhor. Mas quem gerou foi o Espírito Santo, não foi ela.
Jesus não tem DNA humano. Ele não teve DNA humano. O sangue da irmã Maria não corria na veia dele. Não se misturou. Não teve mistura alguma. Jesus não se misturou com nada que é pecado, com nada que é mal, com nada que é errado. Jesus, o sangue que corria na veia do Senhor Jesus, era o sangue do próprio Deus vivo. Não tinha nenhuma gota de homem algum, de mulher alguma. Jesus não tem, a Bíblia fala que ele não tem princípio de dia nem fim de vida. Ele não tem genealogia humana. Jesus não. Então, como o Senhor Jesus disse, meu amigo, a vida eterna só está em dois. Ou melhor dizendo, na Trindade. Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, que é o mesmo Espírito de Deus. A Bíblia em João 7, João 17, a partir do versículo 3 diz assim: João 17, 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É somente Deus e o Pai. Somente Deus. Somente Jesus. Somente o Espírito Santo. Somente a Trindade Santa é que você deve obedecer. A mais ninguém, meu amigo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Paz, amor. Agora não, irmão. Deus abençoe. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 diz assim: ainda que hajam alguns que se chamam deuses, como há muitos senhores, não é verdade? Está escrito na Bíblia isso. O mundo tem muitos senhores, muitas senhoras, muitos deuses. A Bíblia diz que iam existir, mas a Bíblia diz que para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Primeira Coríntios capítulo 8, versículo 5 que eu li. Porque ainda que hajam alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra,
como há muitos deuses e muitos senhores, não é verdade? Versículo 6 diz assim: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém, meu irmão? A Bíblia vem cá dizer: escute a palavra de Deus para que você não vá para o inferno, meu amigo. Religião é para a condenação do homem. A Bíblia vem claro em dizer, ó, que iam existir muitos senhores. Não tem muitos senhores, muitas senhoras espalhadas por aí. Mas a Bíblia diz que só existe um Senhor só. Um só Deus. Ninguém você vai acreditar no Papa, nos padres. Ninguém você vai acreditar nesses mentirosos do diabo. Ou você vai acreditar na Bíblia. Se você acreditar no Papa, nos padres, você vai para o inferno juntamente com eles. Porque a Bíblia diz que só existe uma fé, e o autor da fé é Jesus. Você acha que eu vim aqui falar a palavra para você? Você acha que eu vim aqui pedir dinheiro? Você pensa que eu vim aqui pedir dinheiro? Pedir o seu dízimo, pedir a sua oferta? Eu vim aqui pregar o Evangelho de Jesus Cristo de graça. Eu não cobro para pregar. Não ganho nada para pregar o Evangelho. Tudo aqui é de graça. Eu trabalho. Trabalho, sustento minha família. E faço a obra do Senhor. Tudo é de graça, nada é pago. Jesus disse: de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. Se você se encontra oprimido por demônios, se algum mal lhe oprime, seja ele qual for, é pelo nome de Jesus Cristo que você é curado, que você é liberto. E tudo isso é de graça. Quando a Bíblia diz, meu amigo, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, eu vou ler. Mateus capítulo 7, versículo 13 até o 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos há a que a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos há a que a encontram, poucos há as que entram por ela. Sabe por que poucos são os que entram por essa porta estreita? Porque essa porta estreita
Ela tem um nome. A porta estreita, ela tem um nome. E a Bíblia diz que o nome dessa porta estreita, ele mesmo disse que é. Jesus disse em João 10:9. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Prepare-se para o novo ano letivo com tudo o que você precisa: mochilas, cadernos, estojos e materiais escolares de qualidade com preços incríveis para garantir o sucesso dos seus estudos. Estamos na Praça do Distrito Serrana, ao lado da Loja 90. Visite, comprove e aproveite as melhores ofertas. Moraes Importes, sua loja de confiança, na volta às aulas. A Bíblia diz que pela porta larga, muitos são os que entram por ela, pela porta que não é Cristo, pela porta do mundo. Muitos são os que entram por esta porta, pela porta do inferno. É o que a Bíblia diz, que a maioria prefere entrar pela porta do inferno, pela porta larga, pelo caminho espaçoso, do que entrar pela porta que é Cristo. Porque quando a pessoa entra pela porta que é Cristo, ela se torna inimigo do mundo. Quando a pessoa entra pela porta que é Cristo, ele renuncia a si mesmo. Ele nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue Jesus. Aquele que passa pela porta estreita, abandona os seus pecados, abandona o mal, os delitos, abandona todo o mal, pelo amor do Senhor Jesus. Pela porta estreita, poucos vão passar por ela, diz a Bíblia. A Bíblia diz que poucos são os que vão se salvar. Por que poucos são os que vão se salvar? Porque a maioria do povo inclina para o mal. A inclinação do homem é para o pecado. A inclinação do homem é para a morte. O homem só inclina para as coisas do diabo. Por isso que muitos vão para o inferno, porque não querem abandonar esse mundo. Preferem servir o mundo, agradar o mundo, o que o mundo oferece. E materiais escolares de qualidade com preços incríveis para garantir o sucesso dos seus estudos. O Senhor Jesus disse assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sabia que quem ama este mundo, que quem segue este mundo, obedece o mundo? O seu Deus não é Jesus? O Deus dessa pessoa não é o Criador dos céus e da terra? A Bíblia diz que o Deus desse mundo é o diabo. Está escrito na Bíblia. Você pensa que é Jesus? Ei! Você pensa que o Deus desse mundo é Jesus? Jesus mesmo disse. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ele não é o Deus desse mundo. Jesus não. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse mundo é o diabo. O reino de Jesus é o reino espiritual, é a Nova Jerusalém Celestial, a cidade santa. Foi tanto que quando Jesus estava quando Jesus estava na cruz, e aquele ladrão da cruz falou para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O reino de Jesus não é deste mundo, meu amigo.
O Deus desse mundo é o diabo. Por isso que a Bíblia fala, em 2 Coríntios, em Tiago 4,4. Tiago 4,4 está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que aquele que quiser ser amigo do mundo, essa pessoa é inimigo de Deus. O mundo jaz do maligno. O Jesus que pregamos é o Jesus de Apocalipse. É o Jesus que foi morto e ressuscitou. Aquele mesmo que Pedro negou 3 vezes. Aquele mesmo que foi visto ressuscitado pelos discípulos e por 500 pessoas vivas depois da sua morte, depois da sua ressurreição. É este que eu prego, o Jesus vivo. Olha a aparência do Jesus vivo. Olha a aparência do Jesus vivo. E a sua cabeça e cabelos. A partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 1. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém. Está vendo? O Jesus vivo. O Jesus vivo aqui não é este morto que você acredita, que você se dobra diante dele. Esse que está no crucifixo, no pedaço de madeira, esse derrotado. Eu estou falando de Jesus, que após a crucificação, ele foi tirado na mesma tarde e ressuscitou no 3º dia. Ele disse: eu fui morto, mas agora estou vivo. Você pensa que é brincadeira, meu amigo? E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo. Jesus dizendo aqui, ó: eu estou vivo. Você sabia que a cruz é maldição? Você sabia que o crucifixo é maldição? Está na Bíblia, falando que cruz é maldição. Jesus se fez maldito por nós, levou a maldição dos pecados. A princípio, aquele que morresse de morte e cruz é maldito. Bom dia. Creia no Espírito de Deus.
A Bíblia diz assim: a condenação é esta: a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Filho do Homem, que o Senhor Jesus veio aqui na terra para desfazer com toda a obra do inferno, com toda a obra do diabo. Esse foi o intuito de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele veio a este mundo para desfazer com toda a obra do diabo. Como? Como, irmão? Amém. Amém. Menina, duas. Tava igual limão. Esse daqui tem uns que tá ruim, tem uns que tá dentro, mas... Aí eu peguei. Fiz. Mas como, irmão? Que Jesus veio desfazer com a sobra do diabo. A Bíblia diz assim, Ô, Lili, o negócio foi... em João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio fazer a obra do diabo, é trazendo a verdade para o povo. Mostrar ao povo em que caminho ela está trilhando. Mostrar ao povo que elas estão indo para o inferno, acreditando nos mentirosos. Em Apocalipse a Bíblia diz: o diabo que os enganava. Você acha que tem pouca coisa para o diabo enganar as pessoas? É muito entretenimento, é muita conversinha bonita, é muita balela, é muita mentira, é muita palavra de ego, para encher coração de homem, para alisar as pessoas. É muitas palavras que o diabo usa, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que ele ia enganar as pessoas. É muito entretenimento, é muita coisa. O ser humano gosta de ouvir o que lhe agrada. O diabo, ele sabe disso. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. Aquele que conhece a verdade, nenhuma mentira vai enganar ele. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Ele é o pai da verdade. E o pai da mentira é o diabo, diz a Bíblia. João 8:44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O diabo é a gente, né, Senhor? Ó, a maioria das pessoas só vai acreditar no inferno, que existe demônios, quando a alma descolar do corpo. Quem mais pegou sobre o inferno foi Jesus. Quem mais pegou sobre o inferno foi Jesus. A Bíblia mostra Jesus expulsando demônio, legião de demônio. Eu já expulsei demônios, espíritos malignos manifestados no corpo das pessoas.
pelo nome de Jesus. Não existe demônio não, não existe inferno. Jesus é mentiroso. Você não é o diabo, você é o filho do diabo. Você não é o diabo, é o filho do diabo. Jesus é mentiroso, senhor? Jesus é mentiroso? Você está dizendo que não existe demônio, não existe diabo, que o diabo é as pessoas. Jesus expulsando o demônio aqui, Jesus expulsando legião de demônio. Jesus expulsando o demônio, Jesus nos deu poder para expulsar demônio. Eu já vi legião de demônio manifestar no corpo das pessoas. Feroz, urrando mesmo. Por cada grito de demônio manifestar no corpo das pessoas. Aí é o diabo quer te enganar. Não existe demônio, não existe diabo, o diabo é nós, o cara está dizendo. Ele não é o diabo, ele é filho do diabo. Muitos só vão acreditar nos demônios, nos espíritos malignos, no inferno, quando a alma descolar do corpo. Quando o corpo tombar no chão e a alma descolar do corpo, e os demônios arrastar ele para o inferno, é que eles vão acreditar. Há tipo de gente, há todo tipo de gente para chamar até Jesus de mentiroso. Há muitos tipos de gente para chamar Jesus até de mentiroso. Quem mais pegou sobre o inferno foi Jesus. Conheça Jesus, meu amigo. Jesus pegou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ah, não existe. Jesus tem misericórdia da tua alma, meu irmão. Jesus tem misericórdia. A mãe diz, não, morreu, acabou. Jesus tem misericórdia. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, meu amigo. Eu já vi na prática. Tudo que está escrito na Bíblia eu já vi na prática. Eu já vi pessoas manifestar com demônios perigosos. Legião de morte, legião de pombagira. Muita legião de demônios manifestar no corpo das pessoas, eu já vi. E não existe demônio, não existe Satanás. Quando a sua alma descolar do corpo, vamos ver. Esse tipo de gente, os demônios já estão do lado dele, esperando ele morrer, para arrastar ele para o inferno. Jesus pregando sobre... Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, com o inferno, aonde há choro e ranger de dentes. Essas são as palavras de Jesus. O inferno onde há choro e ranger de dentes. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz assim, a partir do versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os incrédulos é um cabra desses que não acredita. Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O cabra morre aqui e ainda vai para o lago de fogo e enxofre. É o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 8. Vai se converter, rapaz. Vai se converter, aceitar o que está escrito. Antes que seja tarde demais. Vocês que eu vim aqui brincar. Vocês que eu vim aqui falar, brincadeirinha, dar risadinha.
Pelo amor de Deus, meu amigo, o evangelho é coisa séria. Nós estamos falando da sua alma. A Bíblia mostra Jesus expulsando legião de demônio. Eu já vi na prática isso em ações aqui na terra. Se converta, é isso que o diabo quer que você ache que não existe inferno. Para que você morra e vá para lá morar com ele toda eternamente. Mas é que nem Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Os bodes não ouvem a voz de Jesus. Os bodes não ouvem a voz dele. Os bodes, sabe o que os bodes fazem? Quebra o pau no ouvido. Caçoa, faz pouco. É isso que os bodes fazem. Mateus capítulo 25, versículo 33. A Bíblia diz que Jesus, ele vai apartar um dos outros. Como o pastor aparta do bode as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus vai fazer com as ovelhas? Ele vai dizer para os que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, possuir esperança o reino dos céus. E para os bodes, Jesus vai dizer o quê? Então o rei, então dirá também os que tiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos. Aqui é Jesus, é a palavra dele, escute bem. Olha o que o Senhor Jesus disse para os bodes que tiverem à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Existe ou não existe? O inferno existe ou não existe? Você que pensa que vai ouvir da boca do Senhor Jesus, que sabe você ouviu, não. Todo mundo é de Deus. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Olha o que está escrito na Bíblia aqui. Olha o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus vai apartar um dos outros. Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Todo mundo é de Deus. Todo mundo vai se salvar. Isso é a conversa do diabo, meu amigo. A verdade é que está escrito aqui, ó. Vai ter separação. Quem é de Deus, obedece a palavra de Deus. Quem é de Jesus, vai entrar pela porta estreita. Quem vê diz: não, Jesus nunca vai falar essas palavras que você está dizendo. Eu estou lendo a Bíblia. Para uns, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus. Mas para alguns, Jesus vai dizer: apartado de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
desde de dezembro, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses, 4, 5, de domingo a domingo, todo dia. Porque eu acordo, A Bíblia diz que é onde a luz, para deixar ela chega às festas, as trevas manifestam. 1h30. A Bíblia diz que não há nada oculto que vai ser revelado. A Bíblia diz que não tem nenhuma comunhão a luz com as trevas. A Bíblia diz em João, 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que quer prevaricar Galo cantou, eu falei, ai, e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. eu falo, essa mulher acorda cedo todo. Quando mais eu vou pra rua, 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. A Bíblia diz que só é de Deus aquele que obedece à doutrina de Jesus Cristo. Você se diz de Deus? Quais são as suas obras? Que obras são as suas, meu amigo? A Bíblia diz: produzir pois fruto digno de arrependimento. Jesus disse: não pode uma árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar frutos maus. Pelos seus frutos vocês vão conhecer quem é. Não pode uma árvore má dar frutos bons. Somente quem está na videira verdadeira, que é Jesus, entrará na vida eterna. Ele é a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim dá muitos frutos. E aquele que está em Cristo, quais são os frutos dele? Os frutos são iguais às coisas do mundo? É o que as religiões do mundo fazem? Os frutos é o Evangelho, é viver o Evangelho, andar na palavra, andar na verdade, andar na luz. A Bíblia diz: vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. Fé é dom de Deus. Você sabia que a Bíblia diz assim: não atentamos nós nas coisas que se vê, porque são temporãs, mas da que não se vê, porque são eternas. A fé é nós acreditar no que nós não vemos. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, pelas palavras que está escrito. Essa é a fé, não pelo que nós vemos. A fé não tem nada a ver com o que você toca, com nenhum objeto.
Isso é superstição. Isso não é fé. A fé é você acreditar num Deus invisível. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele chegou até a cidade de Atenas. E quando ele chega naquela cidade, ele entra dentro de um tabernáculo. Ele entrou num lugar aonde tinha vários altares. Tinha várias imagens de escultura. Diana dos Efésios. Outras imagens. Vários altares com várias imagens. Está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que tinha um altar também lá, que estava vazio. E embaixo estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Estava vazio o altar. Volto a repetir, naquela cidade, era uma cidade idólatra. A Bíblia diz que o espírito do apóstolo Paulo se comovia ao ver a cidade ser tão entregue à idolatria. E ele começa a andar naquele lugar. E ele começa a ver vários tipos de imagens de escultura. Mas ele chega no altar daquele, estava vazio, não tinha nada naquele altar. E embaixo estava escrito assim, ó: ao Deus desconhecido. Ele disse, ó: é esse aqui que eu venho pregar. Esse que vocês não conhecem. E Paulo lhe anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Tua fé, meu amigo, não tem nada a ver com objeto, com crucifixo, com volta, com imagem, seja ela qual for. Tudo a Bíblia chama de demônio, essas coisas. Está escrito na Bíblia. Qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de objeto, os demônios estão nelas. Você, quando presta reverência, quando você coloca fé nisso, você está colocando fé em demônios. Está na Bíblia, eu posso ler para você. Vou ler na Bíblia falando isso. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Mas que eu digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Para o novo ano letivo, com tudo o que você precisa: mochilas, cadernos, estojos e materiais escolares de qualidade com preços incríveis para garantir o sucesso dos seus estudos. Estamos falando. Estamos na Praça do Distrito Serrana, ao lado da loja 90. Visite, comprove e aproveite as melhores Estamos falando Moraes Importes, sua loja de confiança. do que é a fé, meu amigo. Você tem que saber o que é a fé. A fé não é em objeto, em imagem de escultura. A Bíblia chama isso tudo de demônio, seja o objeto qual for, a cruz qual for, a imagem seja lá de quem for, imagem de Jesus, imagem de Deus, imagem de sei lá de quem for, imagem de anjo, tudo é demônio, a Bíblia diz. Eu vou ler na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Mas que digo,
que o ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Precisa de uma assistência técnica de confiança? É a Bíblia, meu amigo, está dizendo. A fé em imagem, a fé em objeto, a fé em fulano. Um pedaço de... aquela imagem parece um triângulo, é parecida, é imagem de, sei lá, de quem for, meu irmão. Isso tudo é demônio, a Bíblia chama de demônio. A fé é Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Só existe uma fé. O ponto é acabando, não pronto a conversa. Fé em ídolo, fé em objeto, é fé em demônio. Você deve acreditar no Deus que é Espírito, somente nele. É o que a Bíblia manda nós acreditar. A Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Acredite na palavra, acredite na palavra dele, acredite em Jesus. É somente isso para se salvar, meu irmão. Não é muita coisa não. É somente aceitar o testemunho de Jesus Cristo e andar na sua verdade, andar na sua luz. A palavra de Deus sempre será a verdade. Não adianta você dizer, cada um tem a sua verdade, porque a verdade é só Jesus. Que Deus nos abençoe em nome dele.